Então, dando continuidade às gravações das nossas aulas sobre a história de Campo Grande, estamos recebendo hoje a professora Mila Menezes, que, historiadora, tem o seu trabalho, entre outros estudos dela, voltado para a comunidade Tia Eva. Então hoje nós temos aqui a presença... Mila, muito obrigado por ter vindo. Aqui. Que legal. Quem para a gente começar essa conversa, quem é essa mulher? A Dona Eva Maria de Jesus. Eva Maria de Jesus. Então, a Tia Eva, ela foi uma ex-escrava, né? Ela não é sul-mato-grossense, ela veio do estado de Goiás, da cidade de Mineiros. Né? Ela veio naquela leva onde houve a marcha para a nossa região de Mato Grosso do Sul. Ela, como eu disse, era uma escrava. Ela foi comprada aos 14 anos, morava na fazenda Ariranha, que pertence hoje ao município de Mineiros, em Goiás. Ela sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. Que tempo ela nasceu quando? Nós não temos a certidão de nascimento da Tia Eva. Nós temos a certidão de óbito. Sim. Mas a certidão de nascimento nunca foi oficialmente encontrada. Acredita-se até que ela se autodenominou Eva Maria de Jesus, porque também não temos uma noção exata do nome dela, de batismo, né? Porque no século XIX no ainda não existia as certidões de cartório, eram certidões de batistério, né? Isso só veio ocorrer mais tarde, né? Principalmente no lugar que devia ser tão inóspito no interior do país, no centro-oeste. Então a Tia Eva, ela consegue... bem antes, um ano antes da abolição da escravatura, em 1888, sim, ela já compra sua carta de alforria, né, independente, e se consegue se livrar da condição de cativo. Ou seja, só para a gente deixar mais organizado, principalmente para os professores de 1º ao 5º ano, ela é uma mulher que provavelmente nasceu ali em 1850, nesse período ali, no metade do século XIX. Ela morreu em 1926. Aqui em Campo Grande já, né? Já era Campo Grande. Sim. Mas a gente não tem, assim, noção exata da idade nem do ano que ela nasceu. Mas provavelmente aqui na carta, na sua compra, sim, como na condição de escrava, dizia que ela tinha 14 anos. Né? No valor que ela... É engraçado, tudo era avaliado em vacas, né? Acho que é uma curiosidade legal. Era o valor que o senhor pagou por ela. Foi de 63 vacas, né? Sim. Seria 1.500 réis, né? Que era o dinheiro da época. Por um ser humano. E aí a estimativa que a gente tem, que a primeira filha que ela teve foi aos 22 anos, né? A Sebastiana, que se tornou depois a matriarca da comunidade, mais tarde. Mas nasceu lá ainda. Nasceu lá, as 3 filhas nasceram lá na fazenda Ariranha, em Goiás. Sim. Que foi a Sebastiana, a Joana e a Lázara. Né? Vieram com ela na comitiva. Porque Tia Eva, ela sempre teve essa ansiedade em ajudar uma comunidade. Ela sempre foi muito popular nos relatos que a gente pesquisou. Mesmo lá na fazenda, ela já tinha essa liderança. Então, o sonho dela sempre foi estar viva para acompanhar a alforria, né? A liberdade de todos os negros. E ela sempre lutou em prol disso. Muito ativa, muito... empreendedora, eu acho que a palavra, a gente brinca até em alguns momentos nas leituras dos relatos, que a gente fala que ela era feminista e ela nem sabia, porque ela tinha um comportamento que não era normal para aquela época. E como era a vida dela, professora, nessa fazenda, quando escrava? No começo ela trabalhava na Casa Grande, pelos relatos que a gente tem, depois ela se afasta, cansada dos castigos, porque o seu senhor era muito bravo, muito cruel, e aí ela resolve se afastar e vai morar numa casa à parte. E ali ela vai produzir sabão, fazer benzedeira. Ela era benzedeira, tinha um conhecimento sobre as ervas fantásticas, que as meninas, que os relatos contam. E um dia ela sofre um acidente numa dessas produções de sabão, e ela sofre uma queimadura na perna. Sendo escrava ainda. Não, essa época ela já era alforriada. Ela já tinha comprado a noção que a gente tem, né? Tudo é muito, na história oral, tudo muito vago, porque são relatos orais de pessoas mais velhas. Geralmente a gente sempre colhe de pessoas mais velhas. E como a gente sabe, a memória das pessoas mais velhas não são tão exatas.
né? Então, algumas histórias não batem com a outra, e quando você vai escrever um texto em história oral, você capta aquilo que você consegue cruzar informações. Entendi. Então, assim, por isso que eu falo para você que a gente não tem uma coisa exata de datas e de idades, né? Porque o seu Michel fala de um jeito, Dona Neuza fala de outro, e antes desse já houveram outros relatos que foram colhidos pelo colega que fez seu Michel, bisneto dela. Isso? Seu Michel, bisneto dela. Porque muito do meu texto, dessa parte mais antiga, eu bebi da tese de doutorado do professor Carlos Alexandre Silva, que é da UNB, que era um antropólogo que escreveu sobre a comunidade do lado antropológico. Claro. Eu escrevi como historiadora, né? Com uma outra ótica. Claro. Mas eu bebi do texto dele o tempo todo. Ele brinca que ele bebe do meu e eu bebo do dele. Que legal, tem essa troca. É uma troca muito gostosa. Isso. Então, quando a tia Eva vem... mora na fazenda, diante daquele contexto todo de violência, né, de submissão, um dia ela sofre esse acidente e nada curava a bendita da ferida na perna. Mesmo ela sendo conhecedora desses métodos todos, e ela um dia desesperada faz uma promessa, porque, como eu disse no começo, ela era muito devota, né, ela era muito católica, tanto que ela se nomeava Maria de Jesus. E aí ela faz uma promessa a São Benedito, dizendo que ela precisava curar aquela ferida e que ela não ia mais permanecer ali, que ela ia sair em comitiva com o seu primo Dionísio, né, que é fundador da outra comunidade Furnas de Dionísio, que fica na região rural, né, não fica na cidade. Sim. E aí ele já tinha esse planejamento de migrar para as terras de Vacarias, que era conhecida a nossa região, né, Campo Grande e Mato Grosso do Sul de uma forma geral. E aí ele sai em comitiva e ela faz a promessa dizendo que onde a ferida se curasse, ela ia construir a igreja em agradecimento a São Benedito, né, e promover uma festa anual, e até o último descendente vivo teria que promover essa festa. Né? Que maravilha. Como acontece até os dias de hoje, com mais de 100 anos. Né? Em 2019 eles comemoraram o centenário. E aí eles vêm em comitiva, carro de boi, foram meses, acampavam, né? Porque... A gente consegue imaginar como foi a dificuldade desse deslocamento. É um outro tempo, né? Sem estradas. Sem estrada, né? sem uma condição, ela com a ferida, e as 3 filhas pequenas, né? E eles eram um grupo grande de pessoas. Aí eles paravam, montavam um acampamento, ficavam alguns dias para produzir alimentos e etc, né? Porque não tinha, como diria para as crianças, né, um Wi-Fi, não tinha um mercadinho para comprar as comidas. Era tudo muito rudimentar num país gigantesco, né, que ainda tinha, como você disse, muitas áreas como Mato Grosso do Sul que não eram ocupadas ainda, né, efetivamente. Nós demoramos muito a ser ocupados aqui, nossa região. Então, quando a ferida se cura, né, alguns dizem que não, isso foi um certo glamour, outros não. Como eu disse, os relatos são, né, a gente colhe aquilo que que se torna mais real. Alguns falam que não, que já estavam programados de parar aqui, outros falam que realmente foi quando a promessa se concretizou. Não interessa, ela chegou aqui maravilhosa e se instalou em Mato Grosso do Sul. Esse é o fato que a gente Esse sabe. é o fato, e o fato que a gente abraça, né? E então, quando ela chega aqui, já em 1905, muitos negros já tinham sido alforriados, já tinha acontecido a abolição. Então, a gente tinha lá na região do Cascudo, que se chamava na época a região do Cascudo, onde hoje está a comunidade, que é próximo ao CDB, né? Ali é Jardim Seminário, né? Região do Jardim Seminário. Já hoje existia né? uma comunidade de negros ocupando ali a região. Tanto que ela se identifica e fica por ali. Só que naquela época, a nossa capital ainda era um grande arraial, né? Ela já tinha efetivado como cidade, mas digamos assim, como o São Michel fala, você não tem ideia, você vê o São Michel, ele lembra, ele tem memória, tanto que demorou as coisas acontecerem, né? E ele fala que parecia que era muito longe da 14, né? Que a gente tem o centro da cidade como a 14. Sim. Ele falava assim, Mila, parecia que era uma coisa tão longe. Eu ia na carroça de leite
E demorava horas, parecia que demorava horas para chegar na 14. E aí a luz ainda era de motor na cidade, não tinha eletricidade. Isso o seu Michel pequenininho, né? Ele já tinha nascido, seu tempo já tinha passado. Então a primeira construção da igreja vai ser uma igreja rudimentar, né? Como diz a minha filha, mãe, deve ter sido um barraco, porque ela nem condições não tinha. Isso. Mas não interessa, ela montou um altar, e ela tem a imagem dela, não sei se você já viu a como dele, né? Do São Benedito. Aliás, é maravilhoso. A imagem está lá, a original, que ela trouxe. Sim. E aqui no texto tem uma foto. E ela funda esse altar, né? Porque inicialmente era um casebre. E começa a promover eventos, né? Cozinhava muito bem, parteira, né? E fazia os remédios com as ervas, assim, extremamente dinâmica. E logo ela ganha o que ela sempre foi, a liderança daquele povo, né? Daquela comunidade, mas também do centro, porque a tia Eva ela era uma referência para a grande sociedade de Campo Grande. As mulheres ricas, donas de mulheres de fazendeiros, né, da aristocracia rural, procuravam o serviço dela quando precisava de benzer, quando precisava de um remédio. Os doces dela, como são de Dona Neuza hoje, que é descendente, eram famosos na cidade toda. Então ela ganha e vai juntando dinheiro. Seu Michel conta que as festas aconteciam embaixo de uma mangueira, que tinha onde hoje está a casa dele e de outras pessoas. As festas aconteciam, o forró, é tão bonitinho ele falar, e o forró comia a noite inteira, professora. Seu Michel é interessante que o nome dele é Sérgio, né? O nome dele é Sérgio, mas se você falar Sérgio, ninguém sabe quem é. É seu Michel, acabou. Seu Michel. E aí ele tem na memória, a Dona Neuza também tem, a Dona Neuza é mais nova que ele, mas ela também tem na memória que o forró comia a noite inteira. Que ali. Legal. Aí eles me levaram no poço, tem o poço, tá no quintal da Dona Neuza hoje, onde a tia Eva tirava a água, sabe? É uma propriedade muito, muito rica você ver onde a pessoa passou, porque a gente não tem imagem da tia Eva, ela nunca tirou uma foto, né? Era uma coisa muito difícil para aquela época. Então a gente não tem uma definição, uma característica física dela, né? A gente sabe que ela era uma mulher pelas descendentes. A etnia dela era uma etnia que não eram rostos mais arredondados, mulheres mais fortes, e até tem um relato que ela foge, pula cerca, lá quando criança ainda nova, um desses relatos do seu Valdomiro, ele fala, nossa, a tia Eva era uma mulher forte, robusta, ela um dia correu e pulou a cerca para fugir de um touro lá na fazenda. Então eu imagino ela uma senhora muito assim, né? E aí ela veio, começou isso e conseguiu mais tarde comprar a propriedade oficialmente, né? Ela vai e pega a titulação, custa 85 mil réis naquela época. Sim. Né? Campo Grande já era uma cidade, já estava delimitando, porque antes essas terras chamavam-se terras devolutas, né? Sim, que eram do Estado e não tinham um proprietário oficialmente. Ela consegue juntar o dinheiro e ali ela vai fazer a igreja de pau a pique, mas como ela está agora, né? Efetivamente. Então ela consegue, em vida... Ela inaugura aquela igreja ali, aquele prédio. Conforme está hoje... Não, ele já foi modificado. Tá. Então já sofreu reforma. Ela não chegou a conhecer como está hoje. Não, né? Ele tinha aquela mesma estrutura, mas ele já foi modificado a cor, já tiveram várias cores, né? Sim. Várias estruturas. Na frente tinha uma outra construção, foi derrubada. Atrás foi construído o salão já do século XXI, já era uma aquisição da associação. Sim. E aí ela vai viver até 1926, né? E a festa acontecendo todos os anos. Eu chego à conclusão no meu texto que a festa ela é o pilar hoje da comunidade. Porque é tão bonito de ver, gente, essa herança, não só da história dessa mulher, mas da fé que ela deixou. Sim. Os dias antes da festa, que a festa ela inicia-se no dia 13 de maio. Sim.
né? Ela não é no dia de São Benedito. E por que é no dia 13 de maio? Ela dizia que o dia 13 de maio era o dia que a lua era mais bonita no céu, porque era o dia que representava a abolição, a liberdade do nosso povo. Então ela não quis fazer oficialmente no dia de São Benedito, que era o seu santo devoto, mas no dia da lua mais bonita. Então todos os anos a festa tem que começar oficialmente no dia 13 de maio. Como acontece até Como hoje. acontece, e gente, é uma coisa linda. É evangélico, é católico, é qualquer pessoa da comunidade descendente, ele se envolve. Ele quer ter um pezinho ali na festa. Ele fez um doce, ele buscou não sei o quê. A criança, você entrevista a criança, porque eu entrevistei não só os mais velhos, mas eu entrevistei várias gerações. E a própria criança, se você perguntar quem é a tia Eva lá dentro da comunidade, a criança sabe que foi ela, sabe contar para você da promessa. Então é uma coisa muito forte entre eles. Quando começa a nossa cidade, começa efetivamente a ser urbanizada, no início do século XX, a comunidade tinha que deixar de ser rural, porque a cidade foi chegando até lá. Sim. Abraçou o espaço, tornou-se urbano. Como disse o Michel, parecia longe, mas de repente ela estava ali dentro. Então ele me conta que foi muito difícil, no início do século XX, essa transformação. Por quê? Porque essas comunidades, todas são comunidades que a gente chama, pode continuar? Eu vou falar um pouquinho sobre o que é ser uma comunidade remanescente de quilombo, porque a gente tem conceitos diferentes em relação a isso. Quando você estuda lá na escola, você estuda o conceito de quilombo, geralmente até o final, até a década de 1970, eles adotavam o conceito de quilombo instituído por Portugal, digamos assim. Tanto que o Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso do Sul, ele declara que não tinha comunidades de quilombo em Mato Grosso do Sul. Isso. Né? Por quê? Porque é um conceito eurocêntrico. Sim. Certo? Mas nós historiadores, graças a Deus, estudamos e buscamos, né? Entre essas entrevistas, eu falo que a história oral ela é muito importante, porque, graças a Deus, hoje ela é constituída como objeto de estudo. Ela nos esclarece muita coisa dos mais velhos, né? Isso. Então esse conceito foi derrubado. Um quilombo ele não é definido mais como um lugar distante de negros fugidos, como era no século XX. Exatamente. Hoje o quilombo são comunidades que reuniam pessoas alforriadas ou não, fugitivas ou não, sim, negros ou não, porque o Quilombo dos Palmares chegou a ter mais de 20 mil pessoas. Exato. E ali ele reunia todo tipo de gente, sim, né? Que é um quilombo que a gente tem como representatividade da história, e ele estava lá no Brasil Colônia. Exatamente. Né? E aí nós tivemos Mata Cavalo no Mato Grosso também, que foi um dos maiores. Temos vários quilombos que a gente tem noção de que não era aquela definição criada por Portugal. Exatamente. Né? Os relatos dos mais velhos nos provaram isso. E aí agora a comunidade quilombola, uma comunidade que a gente fala, a comunidade quilombola, ela é definida como comunidade de remanescentes de quilombos. Por quê? Porque seu Michel, Dona Neuza, por exemplo, eles nunca foram escravos. Sim. Né? Eles já nasceram em outra época, em outro século. XX. Mas eles são descendentes, sim, de uma ex-escrava. Quem? Tia Eva. Então eles são remanescentes de quilombo. A Fundação Palmares, que é uma fundação federal, né, criada com esse objetivo de concretizar e estudar e organizar a história desses remanescentes de quilombo, nos dá a eles como se fosse uma certidão de autodenominação, sim, como remanescente de quilombo. Ah, professor, então eu posso ir lá e falar assim, eu tenho a comunidade e ela é remanescente. Não, você não pode ir lá e falar assim, sim, que você é remanescente de quilombo de boa. Tem que ter critérios. Né? Você tem que ter critérios. E a minha dissertação, ela prova isso no final. Claro. Que a comunidade ela tem que ter os 3 pilares. Um ancestral que tenha sido escravo, né? Nós temos Tia Eva aqui no caso, né? A comunidade tem que continuar perpetuando o seu legado, porque não adianta não ter uma representatividade e não valorizar ela. Exato. Né? E
para conseguir se reconhecer efetivamente pelo INCRA, porque aí vem o lado histórico, o lado social, e nós precisamos do lado da titulação. Porque não adianta você ser uma comunidade e não ter a terra no seu nome, certo? Isso. Quando Tia Eva morre em 1926, nós estávamos aí no início do século. A cidade, como eu disse, estava se organizando, urbanisticamente falando. Quando houve 2000, início do século XXI, a coisa ficou feia. Por quê? Porque aí a cidade já tinha chegado lá. Houve um boom, né? Um boom, assim, do nada, no final do século XX. Prédios, inclusive. Né, a cidade se organizou entre parte de cima e parte de baixo. Existia uma lenda, não sei se você sabe, que a cidade só iria progredir do lado de cima da ferrovia. Do lado de baixo ela não ia progredir. Isso e por coincidência, todos os prédios ficam do lado de cima Exatamente. Da antiga ferrovia que chegou aqui em 1940, que foi o grande boom da cidade, né? Mato Grosso de Campo Grande. Isso. Nós ainda éramos Mato Grosso. E aí a Tia Eva tinha o terreno dela lá, e isso favoreceu, porque era mais barato, né? Custou mais barato, porque as terras do lado de cá também eram mais caras. A gente não sei se a gente está do lado de cima ou do lado de baixo da linha férrea, agora eu me confundi. Geograficamente também, nesse momento, não sei. Eu também não sei falar. E aí eu tô falando dessa. Aí a Tia Eva compra o terreno, né? Aí começa os anos 2000, o São Michel me conta que de repente chegou água e esgoto, chegou o asfalto. E ele falava, minha filha, estava todo mundo misturado aqui, porque ainda não sei se você já visitou. Você vai na casa do São Michel, e aí lá no quintal do São Michel tem 3 casas atrás. Você vai na casa da Dona Neuza, do lado ali tem uma casa, do outro lado tem outra casa. Ou seja, não tinha até então, tipo assim, esse pedaço aqui é o terreno do São Michel, esse pedaço aqui é o terreno da Dona Neuza, esse pedaço aqui é o terreno do seu Otávio. Não tinha, porque era tudo rural, né? Era um sítio. Era um grande sítio, uma grande fazenda. De uso comunal. Porque são relações de compadrio. Sim. Você é meu primo, que é filha. Aí foram as 3 filhas, tiveram seus descendentes. Hoje são mais de 2.000 descendentes. Sim. Né, que são descendentes diretos das 3 filhas da Tia Eva. E ali na época da minha dissertação, hoje deve estar maior, mais, eram 400 famílias. Só naquele pedacinho ali. Esses 2.000 descendentes estão esparramados pelo mundo inteiro. Sim. Mais de 2.000, que o São Michel fala que a festa de 2014 reuniu 2.400. Então hoje deve estar mais, né? E aí ele falou assim, agora precisa se organizar, nós vamos ter que pagar o IPTU. Isso. Né? Porque quando vira cidade, você tem que pagar IPTU. E aí a cidade cresceu, o terreno se valorizou e esse IPTU ficou caro. Como que nós vamos fazer agora? Aí tem o seu José Carlos, que é o advogado da comunidade, amigo da comunidade, né? Falou, então vamos fazer uma associação. Hoje eles têm uma associação de moradores oficial, de remanescentes, descendentes de Tia Eva. Sim. Eles fazem as eleições, é tudo muito correto, né? Fazem as atas aí ganharam num desses eventos o salão que a gente tem lá hoje. Uhum. E foram atrás da Fundação Palmares para receber essa declaração. Porque a partir do momento que a partir do momento que você se autodenomina remanescente de quilombo, você vai ter o direito de desapropriar aquela propriedade. Entendi. Aquele território. Quando uma propriedade é rural, a coisa é muito mais simples. Entendi. Mas quando a propriedade é urbana, que eu tive a oportunidade de pesquisar outras comunidades urbanas, é muito mais complicado. Porque um ITR, que é um imposto rural, é muito mais barato do que o IPTU. Um terreno numa fazenda vai ter um valor, um terreno na cidade vai ter outro. Fora que, como eu acabei de dizer, várias famílias ocupando o mesmo espaço. Veio a rua, pavimentou. Isso. Então precisou fazer os lotes. Sim. Né? No final do livro aqui tem o desenho dos lotes. Uhum. Né? E aí quando fizeram esses lotes, isso aqui é do seu Michel, isso aqui é do Dona Neuza, isso aqui é do fulano, isso aqui é do fulano, do fulano. Muita gente não tinha dinheiro para manter aquele lote. Né? O que aconteceu? Vendeu para terceiros. Que era de fora da comunidade. Que não eram descendentes. Né? E aí entraram com o processo no INCRA e isso paralisa. Enquanto o processo estiver na justiça, essa dívida de IPTU com a prefeitura, ela se paralisa. Entendi. Porque aí está em processo
de titulação como comunidade remanescente de Quilombo. E isso aconteceu em 2008. 2008. Eu estava vendo pelos seus estudos que ali hoje se conseguiu ter uma divisão entre os descendentes de cada uma das filhas. Sim, das filhas. Então os lotes são ali são descendentes divididos. da dona Sebastiana, ali são descendentes da dona Joana, da dona Lázaro, sim. Foi muito bem até haver essa venda, porque aí, como eu disse, tem gente do mundo inteiro, no mundo inteiro que é descendente da tia Eva, né? Mais de 2.000. Então a prima tal vendeu pro fulano, foi embora para Portugal, que o Sr. Michel me conta. Aí aquele pedaço que tem o campinho de futebol também foi vendido. Sim. Porque, na verdade, ia lá da Tamandaré até ali onde hoje é aquela rua do Córrego, que eu não sei falar, é Ernesto Geisel. Ernesto Geisel ali. Então era muito grande. Dela, aí veio o seminário, que ficou do outro lado, que também teve uma briga na justiça. Então, o território urbano dá muito trabalho, por quê? Porque acaba agregando pessoas, terceiros, que quando o Estado vem desapropriar, ele te oferece um valor. Ó, eu sou o Estado, no caso, no Estado aqui na cidade vai ser o município, né, que vai falar assim, ó, eu pago tanto pelo seu território. Sim. E geralmente esse valor não é o valor comercial. Sim. Então, descendentes desses terceiros não aceitam o valor. Oficialmente, até o final da minha pesquisa, nós já tínhamos saído do âmbito estadual. Eles já tinham reconhecimento estadual da titulação, né, pelo INCRA, que é o INCRA que faz esse processo. Sim. Gente, um catatal de folhas assim, não é fácil. Entendi. E aí a gente vai ter outras influências, porque aí vai sair da esfera estadual e vai passar para a esfera federal. E nesse período nós estávamos nos governos... vou ter que falar um pouquinho de política, porque faz parte da história. Sim. A gente estava nos governos que não estavam fazendo reconhecimento de titulação. Ficou muito tempo no Brasil. Os últimos reconhecimentos, tanto de quilombo como de indígena, foram no governo Fernando Henrique. No governo do Lula e da Dilma, não estou fazendo política para ninguém, estou aqui como cientista, pelo amor de Deus. Claro. Não houveram tantos, houve, como eu vou dizer, entraram-se com processos, mas não houve efetivação. Entendi. Isso eu tenho relatos da própria ministra da Dilma, que é minha amiga pessoal. Entendi. Porque era um assunto que não era, não tinha movimentação. Não sei se no Mato Grosso do Sul não poderia não haver representatividade nesse período, que não acontecia para chegar na esfera federal. Uhum. Mas eu sei que até hoje a comunidade ainda não tem sua titulação. Nós temos aqui São João da Boa Sorte, que foi a primeira que tem a titulação, e as outras estão em processo. Eu não tenho certeza porque eu não tenho contato. Furnas do Joanito também tinha. Sim. Já tinha entrado também com a sua titulação. São João Batista também. Hoje nós somos 22 comunidades quilombolas remanescentes de Quilombo e Mato Grosso do Sul. 22? Mila, e hoje a comunidade Tia Eva, como que ela está em relação à própria festa? Não, isso hoje eu não, como eu disse, depois veio a pandemia, né? Eu defendi em 2019, então aí logo em seguida veio a pandemia, eu tive que todo mundo se afastou. Sim, claro. Né? E eu confesso para vocês que a vida tão corrida que eu não voltei na comunidade depois disso. Só converso pelo telefone com o Sr. Michel e Dona Neuza. Levei Dona Neuza aí algumas coisas na minha escola, porque ela hoje é a representante mulher, digamos assim, porque ela também é bisneta. Ela é bisneta? Dona Catarina, ela é bisneta. Não, tataraneta. Tataraneta. Porque ela é mais nova que o seu Michel um pouquinho. O seu Michel é tio dela. Então a Dona Neuza, ela me ajuda muito por causa da representatividade feminina que ela tem. Hoje ela toma conta da igreja, é ela que tem a chave, ela que faz a limpeza, ela que faz a manutenção. Porque a tia Eva tá enterrada lá, gente. Tá lá. Não sei se vocês sabem, né? Os restos mortais. Né? Ela ficava ali na frente, né? Havia um pequeno cemitério antes. Aí, com a última reforma, tiraram os corpos, as ossadas que tinham lá e colocaram a tia Eva dentro da igreja.
Então hoje a dona Neuza que toma, mas o representante, né, que tá bem velhinho, o seu Michel, que é o patriarcado, né, digamos assim. É a referência quando a gente vai falar da história da tia Eva. As entrevistas com ele foram fantásticas, e com Dona Neuza também, porque eles têm uma memória, gente, maravilhosa. Seu Otávio, né, que era o seu Tuti, não sei se você chegou a conhecer. Sim, eu vi no seu livro ele também. Ele já era mais velho, hoje ele já faleceu, ele já Sim. não está vivo. Ele também foi muito importante para me contar sobre a organização territorial, essa organização das filhas. Sim. Porque ele que esteve à frente junto com o seu Michel, comandava uma parte, ele comandava, como eu disse para vocês, são 3 pilares. Sim. Né? A fé de São Benedito, a história da tia Eva e a propriedade da terra, que hoje está na justiça, já está em esfera federal, né? Já é o INCRA nacional que tem que canetar e eles realmente serem titulados. Muito interessante. A comunidade Tia Eva e a comunidade de Campo Grande num todo, como é essa relação entre a comunidade e a cidade? Há um diálogo? É possível fazer visitas? Sim. Eles têm uma abertura bem legal, né? Eu levei vários colegas de outras universidades depois da minha defesa para conhecer, fizemos oficinas, fizemos conversas. A festa é um evento muito interessante. Maravilhoso. Esse ano eu não pude ir porque eu estava em outro evento, eu estou com outro projeto, mas as minhas amigas foram e hoje há uma relação entre essa história e a modernidade, isso você falando. Quando eu estava terminando de escrever, eu participei da organização da festa no meu ano, né? Acompanhei de perto, fui todos os dias e entrevistei muita gente. Porque durante a coleta de dados, gente, você quase mora no lugar que você está colhendo os dados. O professor Alexandre, que escreveu a tese, ele morou 4 anos lá na casa da Dona Neuza. Por quê? Porque é um trabalho de coletar os dados pessoalmente com as pessoas. Então você vai lá todo dia, aí você vê, o seu texto passa isso, né? Você cria uma afinidade, não tem como. É muito difícil separar o cientista da pessoa. Isso. Né? Porque o meu orientador falava, não, você é cientista, a professora Mila é uma pessoa e a escritora e pesquisadora é outra. Difícil aí, desassociar. Tem relato que você chora, né, que você se emociona, porque ele tá lembrando, você tá lidando com a memória. Afetiva, né? E você teve pessoas que eu marquei de entrevistar várias vezes e a pessoa me furou. E aí meu orientador falava assim, na 3ª vez, minha filha, é porque ele não quer te receber. Tenha desconfiômetro. Teve vezes ele falava assim, se você chegar no lugar de te mandar sentar no banco quebrado, você senta no banco quebrado. A pessoa não tem a obrigação de te contar a história dela. Ela vai fazer porque ela quer. Então, lidar com a história oral é uma experiência muito fantástica, né? São os desafios do historiador, né? De trabalhar. Porque se ele lidar ali com o documento, ele não tem vida, ele tem que estar pronto para você ler. Mas você lidar com o sujeito... Ele te responde apenas aquilo que você busca ali. Meu querido, às vezes você faz uma pergunta, se o Michel chegar a passar, às vezes, tardes inteiras, eu falava assim, cara, ele não respondeu o que eu perguntei. Ele me contava assim, todo o enredo. Eu lembro certinho quando eu perguntei para ele sobre a certidão de nascimento dela, que ele me mostrou a certidão. E na certidão de batistério, ela não está com eles. Houve um problema judicial que o advogado que pegou, né, uma história muito cabulosa que o seu Otávio confirmou para mim depois. Que eu falava assim, será que eu sou Michel? Que aí você tem umas histórias cabulosas assim, mas será que isso é verdade? Aí por isso que você não pode entrevistar só um. Ele era o pivô. Mas aí eu tinha seu Michel, né, a dona Neuza, e outros mais jovens para eu fazer esse comparativo, para eu provar que aquilo é científico. Eu não estou lhe contando uma ficção, né? É isso mesmo. E aí ele contou essa história do advogado, e fui atrás do seu José Carlos, que é o advogado que ajuda eles. Ele, não, minha filha, é isso mesmo. Ainda tentei, através de uns amigos advogados, se a gente conseguir essa certidão para eles de volta, porque quando ele falecer, vai dar uma confusão, né? Que não tem nada oficial. Se tiver extenso. Não, estou falando muito, fazia muito tempo que eu não sentava e conversava. Estou muito feliz de estar sentado e conversando sobre a minha pesquisa. Agora, Então, aí... você precisa desses 3 pilares. Então, a associação hoje, ela tem uma efetiva organização. Hoje, se eu não me engano, está no mandato do lado da dona
da família da Dona Conceição, que é, né, filha do seu Otávio. Que tem a família que mora do lado de cima e o pessoal que mora embaixo. Não sei se você percebe isso no segundo capítulo. Eu percebo ali essa divisão muito boa. Eu percebi isso, eu falava assim, cara, eu não posso puxar a sardinha nem pro lado do de cima, nem pro lado de baixo. O meu orientador ficava louco. Ele falava assim, não, você tem que ser indiferente, porque eu sei que você vive na casa do seu Michel e da Dona Neuza, que moram lá em cima. Mas você não pode deixar o seu Otávio. Olha o tanto de coisa que ele te contou. Exatamente. Né? E que aparecem no seu livro, no seu texto. Eu tô chamando de livro, mas ainda ele é o seu texto. Vai virar um livro, né, gente? É isso mesmo. E aí, você tem que entender isso. Você tem que ser imparcial. Você não pode se envolver na rixa, porque sutilmente você percebe que existia uma rixa, porque agora o seu Otávio não tá vivo mais. Daí uma preocupação que eu tinha. Quando eu comecei a pesquisar, a associação era regida por católicos. E aí, quando termina a pesquisa, a associação está regida por evangélicos, como está agora. É uma festa católica. É uma festa católica. A tia Eva era católica, né? Eu falava assim, como que o pessoal evangélico vai lidar com essa situação? E havia, no caso, a tia Eva, um secretismo religioso, porque o próprio São Benedito, pois ele não tinha uma relação com a África. Com a África, você diz as religiões de matriz africana. Uma vez eu perguntei isso, não existe. Não. Lá é evangélicos e católicos. Não muito tem. Interessante isso. Pelo menos assim, posso estar enganada, né? Mas eu não tive contato com religiões com filosofias de matriz africana dentro da comunidade. Nas outras comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul, eu não sei. Sim. Mas ali na comunidade são evangélicos e católicos. Aí eu perguntei a Conceição, nesse tempo que eu fiquei com o seu Otávio, como que eles evangélicos lidavam com essa fé em São Benedito, né? Sim. Porque minha mãe era evangélica, então eu tenho um certo conhecimento, apesar de não ser evangélica, que não cultua o santo, né? São outros rituais. E aí ela falava que a coisa bonita. Mas você esqueceu que é uma promessa da tia Eva? Então não interessa se a gente é evangélico ou se a gente é católico. A gente tem que manter a festa. Então o que eles fazem? A característica quando é evangélico, a festa é muito mais cultural. Aí cultua as nossas raízes africanas. Sim. Tem a galera católica que toma conta da parte fervorosa, que vai ser Odete, Dona Neuza, né, que tomam conta dos fechos da missa, né, e tal. Aí a associação fica com essa parte cultural. E outra coisa interessante é que hoje nós temos a nossa cultura não. A cultura é dinâmica. Né? Nós, ao longo da nossa história toda, tivemos vários ritmos musicais que foram surgindo ao longo da história. Contei no começo para vocês que a festa era um forró embaixo do pé da mangueira. É isso mesmo. Né? Hoje nós temos o salão. Essa mangueira tá lá ainda? Não tá mais. É uma casa. O poço que tá lá, na casa da Dona Neuza. E aí começaram a ver, depois dos anos 2000, a festa começou a ter uma outra característica, porque os mais jovens, lógico, querem trazer o funk. Exatamente. Querem trazer o rock, querem trazer os ritmos musicais atuais. E aí era uma luta, porque como que vai ter? O seu Michel ficava, ele me conta assim, nossa, mas minha filha, é um baile funk, a tia Eva não ia gostar. A tia Eva não ia. Eu falei assim, a tia Eva ia adorar seu Michel. Eu acho que ela ia dançar. Porque ela abraçava tantas coisas novas que não eram nem do tempo dela, de repente ela ia gostar de sempre viver na frente do seu tempo, né? Porque o que ela. E aí eu falei assim, mas o importante é que vocês estão mantendo a tradição até o último descendente, porque a promessa dela fala que até o último descendente a festa tem que acontecer. Isso. E eu comprovei isso nas minhas entrevistas, que eu acho que essa festa realmente, gente, não vai acabar. Vai ter muito mais de 100 anos, porque agora ela tem 100 anos. A gente espera que continua. Campo Grande precisa visitar essa festa, né, Mila? Precisa visitar a comunidade. Visitar a comunidade, sobretudo, respeitar a comunidade. Sim, eu acho assim que eu gostaria que a comunidade ela tivesse mais publicidade e também houvesse um espaço, sim, cultural com a história da tia Eva ali no contar, um memorial, né? A gente sabe que as coisas do poder público não é fácil, né? Lidar com uma associação comunitária que às vezes a comunidade não quer, né? Mas assim, não pode deixar morrer. Eu fiquei muito feliz com o convite de vocês, porque realmente é uma parte muito importante da nossa história de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande, sobretudo, porque a gente não pode esquecer
que nós somos uma comunidade diversa. Né? Nós não somos formados só do agronegócio, dos grandes produtores, somos grandes produtores de soja, de gado, mas existe outro lado da nossa comunidade sul-mato-grossense, que são nossos indígenas. Os donos da terra são eles. Exatamente. Né? E temos as nossas comunidades quilombolas, que são efetivamente parte da nossa sociedade sul-mato-grossense. Não pode se apagar. Não pode se apagar, não pode ficar invisível, marginalizado. Né? Igual a história, esse mito que eu brinquei da parte da Estrada de Ferro, é um mito eurocêntrico, né? Sim. Onde a gente tem essa diferenciação social que não pode existir. Né? A nossa sociedade campograndense, ela é formada por japoneses, não podemos esquecer da comunidade japonesa, da comunidade árabe, síria, que também é bem grande. Os paraguaios, bolivianos. Né? Eu brinco que Campo Grande ela é cosmopolita. Ela é. Né? É uma cidade muito diversa. Não sou campograndense, sou goiana também. Mas me apaixonei, já estou aqui há muitos anos. E fico muito feliz em estar contribuindo para esse arquivo. Com muito prazer. Eu acho que o trabalho científico, ele tem essa função, como eu falei com você. Não adianta eu ir lá, ficar 4 anos pesquisando e enfiar minha dissertação dentro de uma gaveta e ela ficar ali. Qual a função que ela teve? A gente fica muito agradecido porque você nos aceitou lá no primeiro contato. Falou, não, com certeza eu vou. Então, assim, o seu trabalho, quando eu tive acesso a ele, eu li, vi que é um trabalho muito rico, com muitos detalhes, que você se envolveu realmente com a comunidade. Dá para pensar que você realmente viveu ali dentro dele, morou na casa deles ali. Então é isso. Nós agradecemos a visita da professora, historiadora Mila Menezes, que nos deu essa aula sobre a comunidade Tia Eva. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Obrigado, a gente agradece.